Um dos piores destinos, uma das condenações mais cruéis que o ser humano pode receber, é ser entregue aos próprios desejos e às próprias vontades. Essa constatação, ela permeia diversas culturas da antiguidade, mesmo culturas que não pertenciam ao grupo judaico-cristão, e é uma constatação muito triste feita vez após vez. E hoje nós veremos juntos um livro da Bíblia, um livro inteiro dedicado a isso, em ciclos e mais ciclos do ser humano se abandonando aos próprios desejos. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Convido você a conhecer hoje junto comigo o livro de Juízes, aqui nessa série introdutória ao Antigo Testamento. Aqui no nosso canal, o que nós fazemos é estudar a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso. E no momento que eu gravo este vídeo aqui, nós estamos no Novo Testamento. Como a gente vai demorar um bocado de tempo para chegar no Antigo, então eu estou fazendo essa série aqui introdutória, onde eu pego cada livro da Bíblia e apresento o contexto desse livro, um pouco sobre a sua autoria, o tema e alguns pontos que eu chamo a sua atenção, para com isso também lhe estimular na leitura do Antigo Testamento e sempre com a perspectiva correta, que é a perspectiva cristã. É olhar para o Antigo Testamento sempre procurando a revelação de Jesus Cristo, que foi lá anunciado conforme ele mesmo disse, né? Ele disse para as pessoas de sua época, da época que ele veio ao seu ministério terreno, ele disse: vocês examinam as Escrituras, mas é elas que falam de mim. E assim nós vamos então examinar as Escrituras, o Antigo Testamento, e hoje examinaremos juntos o livro de Juízes. Então vamos lá. Aqui nessa série introdutória eu já apresentei para você vários livros do Antigo Testamento e também lhe apresentei aquela sequência histórica do povo de Israel saindo do período de escravidão no Egito, atravessando o deserto e entrando então na terra prometida, a terra de Canaã, aquela terra que está lá até hoje com o nome de terra de Israel. E quando o Senhor Deus mandou que eles habitassem a terra, isso aqui é muito importante para a gente entender o livro de Juízes e entender também muita coisa a nosso respeito. Quando o Senhor mandou que eles habitassem aquela terra, o Senhor havia julgado e condenado os povos daquela região, assim como ele tinha feito com Sodoma e Gomorra, assim como ele tinha feito no dilúvio. E nessa ocasião, o Senhor resolveu usar o povo de Israel como seu instrumento de juízo. Eu já lhe contei isso anteriormente, né? Isso não era um salvo-conduto para o povo de Israel sair fazendo barbáries e matando gente. Era um juízo de Deus e ele escolheu o seu instrumento. Bom, o instrumento não cumpriu o desígnio de Deus. E muitas vezes, até por ganância, o povo de Israel resolveu poupar aquilo que era para destruição. Então houve um episódio em que alguém tomou para si bens, ouro, capa. Em outros episódios tomaram pessoas como escravos, em outros episódios fizeram alianças. E isso serve como fio condutor da história de perdição do povo de Israel, do tempo lá do Êxodo até o final de tudo que a gente tem na Bíblia. E qual é o fio condutor? É terem feito aliança com o povo lá de Canaã? Não. O fio condutor é a volta do ser humano para os seus pecados do passado. É a volta do ser humano para aquilo que Deus lhe disse: fique longe disso, não pratique essas coisas. Então, chegamos no nosso livro de Juízes, né, logo após o período de Josué. Eu já lhe contei, quando eu fiz a introdução a Josué, que existe uma teologia muito equivocada do século XX, que condena Josué por não ter levantado um líder no seu lugar. Só que, na verdade, Josué foi levantado por Deus. Deus indicou a Moisés. E a finalidade era assentar o povo na terra prometida. O povo estando assentado, encerrou-se essa finalidade. E então começa esse período. O termo Juízes, ele já é problemático porque é uma tradução que não é das melhores, mas ficou consagrado. Porque juiz, para nós, é judiciário, é julgamento de causas. E, na verdade, o termo que é usado no livro, ele se refere mais a uma espécie de libertador-salvador. É esse termo, né? É uma figura, talvez até uma prefiguração do Messias, talvez até um anúncio de um grande salvador universal. E aí, então, começa o livro com um ciclo que eu já vou lhe contar agora. Nós vamos juntos acompanhar esse ciclo, mas eu já vou lhe contar o que acontece. O povo, e aí eu posso dizer nós também, né, recebem de Deus, o povo recebe de Deus a terra prometida e suas bênçãos.
Acontece que o povo não tem força para se manter naquela terra, muito menos para conquistá-la. O povo de Israel não tem esse poder militar. O povo de Israel não era uma nação assim poderosa a ponto de vencer, de derrotar 7 nações pagãs em Canaã. Então Deus, o próprio Deus, vai na frente e abre caminho e abre território para eles. Então eles estão na completa dependência do Senhor Deus. E aqui eu faço novamente um paralelo com a gente, que estamos vivendo a vida na dependência deles. Quando o povo começa a desfrutar e usufruir do bom daquela terra, eles começam a abandonar os caminhos de Deus. E Deus é gentil, ele não obriga ninguém a ficar com ele. A pessoa quer sair, ela sai. Só que quando a gente sai, nós começamos a estar sujeitos às leis naturais. Por que nós não estamos sujeitos às leis naturais quando estamos com Deus? Por causa da bondade dele, que nos preserva. Então o que acontece? Os inimigos ao redor de Israel eram poderosíssimos. Quando Israel sai e começa a abandonar Deus e começa a praticar toda sorte de maldade, idolatria, e assim, eu já vou lhe adiantando também, tá? Eu vou contar agora no começo para você já saber. Esse livro, ele é carregado de barbáries cometidas pelo povo de Israel. Enquanto a gente tem, na história de Josué, povos perversos ao extremo na terra de Canaã, recebendo o juízo de Deus, nós temos agora, nessa mesma terra, o povo de Israel fazendo tais perversidades, que incluem assassinato, estupro, idolatria, escravidão e uma série de barbáries que acontece lá. E aí o que acontece? Eles saem, então, do caminho de Deus, Deus deixa eles irem, e aí vêm os inimigos, que são mais fortes do que eles, sempre foram, e eles não conseguem derrotar esses inimigos e caem, então, num ciclo de escravidão, sob a força do inimigo. Escravidão, às vezes, não individualmente da pessoa, mas do país inteiro, sendo colocado sob o jugo de uma nação estrangeira, que vem, explora e rouba seus bens, rouba suas colheitas, leva suas mulheres, leva suas crianças, e aí sim uma escravidão individual. Então, o povo começa a clamar a Deus. Esse é o ciclo, né? Prosperidade, abandono do Senhor, clamor. Quando o povo clama, Deus é bom. Deus vai lá e levanta, então, um juiz, o libertador, o salvador, e esse vem, lidera o povo num movimento de renovação do coração, renovação espiritual. O povo abandona, então, as suas más práticas, os seus falsos deuses, e Deus lhe concede vitória. Ao conceder vitória, o que acontece? Volta-se para o começo do ciclo, que é prosperidade. E aí o povo faz o quê? Abandona Deus, é derrotado pelos inimigos, clama a Deus, Deus levanta o libertador promove uma renovação nacional, eles vencem as batalhas e prosperidade. E voltam, e voltam, e voltam. E tem uma frase que ela é muito triste. É uma nota, para mim, uma nota fúnebre nesse livro, que é: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia como achava melhor. Quando nós lemos aqui rei, você pode pensar naturalmente, né, num rei como o rei Saul, o rei Davi, mas a perspectiva mais correta é que eles tinham um rei, que é o Senhor. E eles abandonaram o seu rei, que é o Senhor. E, portanto, não havia mais rei. Se não havia mais rei, a lei do rei não era mais respeitada e cada um fazia conforme achava melhor. E isso leva a uma destruição do coração, a uma destruição da alma, leva a uma grande perversidade naquela nação. E eu vou destacar aqui alguns períodos, alguns fatos e alguns juízes para que você se localize. Algumas histórias talvez sejam até conhecidas suas, de repente até do cinema, né? Alguma coisa já até passou em filmes. Mas vamos lá. Então a gente tem o primeiro de todos os juízes, e esse é um que merece uma nota, porque sobre ele nada de ruim é dito. Depois dele vem outro, né? Segue esse ciclo. E o povo então se volta de novo para o mal e vão seguindo os ciclos. E agora eu vou lhe apresentar algumas figuras históricas bastante importantes que têm bastante reflexo também no Novo Testamento. Mas lembre sempre, nós olhamos aqui para esse livro dos Juízes pensando em Jesus. Então, quando nós temos aqui a figura de um juiz libertador, como Otoniel, né, que é alguém que só anda da maneira correta, a gente já está vendo, apontando lá para Jesus Cristo, que é o nosso Salvador libertador. Que pede o que da gente? Que a gente abandone os nossos falsos deuses e que a gente siga as práticas do Senhor. Falsos deuses, sim, inclusive no meio da igreja do Senhor há muitos falsos deuses. Você deve saber disso. Há aqueles que idolatram o dinheiro, há aqueles que idolatram a fama, celebridades, coisas, às vezes o próprio filho, a família. Nós devemos abandonar os falsos deuses e seguir ao Senhor. Então,
Eu vou lhe citar aqui um caso muito interessante. Nós temos Gideão. Gideão era um homem que tinha uma sagacidade ímpar. No tempo das invasões, ele estava lá debulhando o seu trigo num lugar profundo, escondido, onde se deveria prensar uvas. E ele faz isso lá, alguns supõem que era um ato de sagacidade para não ser visto de longe trabalhando, para que não roubassem suas coisas. E então, o que acontece lá é que há uma idolatria, e aí dentro da família dele mesmo acontece isso, e ele resolve dar um fim nisso. Ele vai lá e destrói aquele altar, aquele quase templo pagão. O povo da cidade resolve matá-lo, e o pai dele o defende, dizendo assim, olha, vocês estão querendo defender o Deus de vocês? Ué, ele é um Deus ou não é? Porque se ele é um Deus, ele que se defenda. E aqui é interessante para nós pensarmos dentro do campo das religiões modernas, seja dentro do cristianismo ou em outras religiões, pessoas que se põem até em pé de guerra contra outros para defender o seu Deus. E aí vem essa frase, né, do pai de Gideão, ué, o seu Deus precisa que você o defenda, que você pegue em armas? Está percebendo? O ciclo segue, a gente tem histórias em outros momentos, né? A gente tem a história de Débora, por exemplo, que é uma nota interessantíssima, né, para aquelas pessoas que têm uma leitura equivocada da Bíblia e que falam que a Bíblia não dá espaço para mulheres. Nós temos lá no Antigo Testamento, no começo da história do povo de Israel, a libertadora, a salvadora é uma mulher. E a pessoa que dá o golpe final, literalmente o golpe final, no general inimigo e encerra aquela guerra é também uma mulher. Então, nós precisamos fazer uma leitura correta da Bíblia e não essas leituras pós-modernas que tentam colocar na Bíblia o que lá não está e tentam tirar o que lá está, né? Temos sim mulheres importantíssimas já lá nos primórdios. Temos histórias como, por exemplo, a história de Sansão, uma nota triste, né? Um homem que realmente viveu voltado para si mesmo, recebeu grande poder de Deus, mas passou toda a sua vida atrás de sexo e atrás das suas vinganças pessoais e deixou então de exercer um grande papel que ele poderia ter exercido e exercer um papel muito menor, né? Acabou tendo um final triste, com o seu ato final ele perde a vida, mas também tira a vida de muitos inimigos de Israel, já cego, já aprisionado, e antes de ser aprisionado pelos inimigos de Israel, ele foi aprisionado pelos próprios desejos, porque ele era incapaz de autocontrole. Era um homem sempre se lançando em busca de sexo, em busca de mulheres, e com isso se entregando e entregando o próprio povo de Israel a uma situação muito ruim. Então o livro de Juízes ele tem todos esses ciclos, né? Esses ciclos de perda de identidade, e vai degradando. Ele não é assim, ele não são ciclos assim equivalentes, eles são ciclos de decadência. A cada ciclo a decadência é um pouco maior. Então se nós abrimos com Otoniel, ou melhor, abrimos até com Josué antes dele, né? Antes disso, fala uma notinha ali sobre Josué, mas a gente começa a ler Otoniel como um líder realmente com características interessantes. Temos até juízes que pouco se fala sobre eles, né? Que é só, às vezes, uma notinha, às vezes só um verso, mas nada de negativo a respeito de tais líderes, e a gente vai indo para o final com essa nota de tristeza. Nós temos juízes realmente fazendo coisas muito, muito desagradáveis, nós temos ali um momento em que acontece uma guerra civil, e aí faltam mulheres para uma tribo, e com a sanção da liderança, um grupo de mulheres numa festa, elas são sequestradas, estupradas, e forçadas a serem esposas desses homens que elas não sabiam nem quem eram, com aval da liderança. Então veja que a degradação ela foi absurda. Mas em meio a essa degradação, tem uma nota aqui que eu preciso dar para você, uma informação, porque existe uma interpretação muito equivocada a respeito de um homem dessa época. E essa interpretação, a origem do erro, é a falta de contexto. Então a primeira coisa que a gente faz ao interpretar um texto bíblico é procurar onde é que está o contexto dele. E vamos lembrar que o contexto máximo é a própria Bíblia como um todo, né? E eu estou falando aqui de Jefté. Talvez você já tenha lido essa história e se barbarizado, ou talvez você tenha ouvido alguém dizer, erroneamente, que Jefté cometeu um sacrifício da própria filha. Ele sacrificou a filha, ele assassinou a sua filha em sacrifício a Deus. E eu vou lhe explicar hoje pela Bíblia Sagrada por que isso é uma interpretação muito errada. E eu não preciso nem fazer grande esforço para isso, porque a própria Bíblia explica isso. Vamos lá.
Jefté fez isso o quê? Ele foi para uma guerra e ele disse assim, Deus, primeira pessoa, o primeiro ser, o primeiro que me sair da porta quando eu voltar, que ele voltou vitorioso, eu vou oferecer para o Senhor em sacrifício. E quem saiu foi a filha dele, né? Não foi a primeira coisa que ele viu, não foi um animal passando pela porteira, né? Foi a filha. E ele se lamentou profundamente e a filha falou, pai, o pai fez um voto a Deus, o pai cumpra, mas me dá um tempo para eu andar pelas montanhas com as minhas amigas e chorar a minha virgindade, que eu vou morrer virgem. E aqui já tem um primeiro indício que há algo errado nessa interpretação. Porque se a moça fosse morrer, você há de convir comigo que ela iria chorar a morte dela. E não chorar pelo fato de ela morrer virgem, né? Há algo mais aqui. Enfim, e aí fala que Jefté cumpriu o seu voto. É isso que fala a Bíblia. E nós vamos lá para o Novo Testamento, né? Vamos para uma perspectiva bem cristã, Novo Testamento, a carta aos Hebreus. Nós temos lá a maravilhosa galeria dos heróis da fé. E lá estão colocados homens, e é dito que são pessoas que esta terra que nós vivemos não era digna que eles pisassem os seus pés no mundo. E está lá Jefté. Jefté não está só aprovado pelo texto do Novo Testamento, está aprovadíssimo, colocado como um dos seres humanos mais nobres que já existiu. E aí você também vai pensar assim, não, então não pode ter tido sacrifício humano nessa história. E onde é que a gente vai entender essa chave interpretativa? Bom, nós já fomos para o Novo Testamento, pegamos um indício na história de Jefté, que era a filha chorando pela virgindade e não pela morte. No Novo Testamento ele é aprovadíssimo como herói da fé. E, bom, temos o Antigo Testamento para nos dizer uma coisa. Na lei de Moisés, que era a lei em vigor naqueles dias, estava dito que quando alguém dedicasse um ser humano, presta atenção nisso, é importante, dedicasse um ser humano para um voto, para um sacrifício, para um holocausto, o Senhor Deus não aceita sacrifício humano. Então, o voto seria cumprido substituindo a pessoa por um animal. Sim. E isso foi feito, inclusive, lá na época da lei, né, quando foram, então, houveram consagrações lá e era substituído por um animal. Você entendeu o que aconteceu aqui? Jefté não matou a filha, gente. Jefté matou um bicho. E a filha dele foi dedicada ao serviço santo. Por isso ela foi chorar a virgindade, porque ela não teria marido. Ela seria uma das mulheres que serviria na tenda da congregação. Na época não tinha templo ainda, era uma tenda móvel, né? Nós temos mais exemplos disso. Nós temos a história lá, por exemplo, na época Samuel, né? Samuel, ele foi entregue para servir na tenda da congregação. Lá naquela época também é citado das mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E essas mulheres, elas não tinham marido, tanto que 2 dos filhos dos sacerdotes se aproveitavam delas. Então, o que aconteceu com Jefté foi isso. A tristeza dele é porque aquela filha não seguiria o destino natural de uma filha, casar, ter filhos, trazer netos para ele. Ele foi aprovado, e lá no Novo Testamento é falado dele como um herói da fé. Antes dele, já havia uma lei prescrevendo o que se faz quando se vota alguém ao holocausto. Se substitui com um animal. Então é isso. Essa interpretação não é nada mirabolante, ela é o que está no texto sagrado. E, inclusive, é a clássica interpretação que os rabinos fazem desse texto, né? Então a gente não pode pegar um texto fora do seu contexto, que é a própria Bíblia, e tentar aplicar, senão dá confusão. Mas vamos aqui então para o nosso livro de Juízes, né? Eu quero terminar aqui mostrando algo muito interessante para a nossa meditação e para você levar isso no seu coração, levar para casa. Juízes, o último capítulo, no último verso. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse é o destino de cada ser humano que decide não ter rei sobre si, não ter o Senhor como seu rei. Vai e faz o que lhe parece certo. O problema é que o coração do ser humano é enganoso, e ele engana o ser humano e leva para caminhos muito ruins, para caminhos perversos. Então, eu encerro aqui essa introdução ao livro de Juízes com uma sugestão para você. Tenha um rei sobre a sua vida, tenha o rei Jesus sobre a sua vida. Não se entregue aos próprios desejos, se entregue aos caminhos do Senhor.
para que você experimente conforme está lá em Romanos capítulo 12, para que você experimente a vontade de Deus. E lá está escrito que essa vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quer ter prazer na vida, prazer de verdade? Não se entregue aos seus desejos, se entregue aos desejos de Deus. E aí você vai experimentar essa vontade do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia. Siga aqui no nosso canal as séries do Novo Testamento e volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.